De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Também com a gente é a Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também está com a gente a Proeste Nissan, na Tiradentes 1268 em Marília. Dr. Valdir Marim, médico urologista, especialista em sexualidade humana, está aqui falando com a gente um pouco sobre a compulsão sexual. Doutor, eu tenho aqui um questionamento para lhe fazer antes de a gente dar sequência. O senhor mencionou a questão da pornografia como tratamento. Eu fiquei um tanto quanto confuso, queria entender um pouco isso, porque no meu modesto, na minha modesta análise, eu tenho uma impressão de que a pornografia, ela além de fantasiar, né, o indivíduo, quer dizer, contaminar, eu entendo assim, ainda tem essa questão de ele vai querer ter o super performance e tal, de repente pode ser algo frustrante ao invés de estimulante. É verdade, né, Marcos? Na realidade, hoje a pornografia, às vezes, ela é algo viciante e às vezes broxante, né? Porque você chega em casa, você olha uma pornografia, aquela maravilha, aquela mulher perfeita, aquele corpo perfeito, né? Aquele pênis do cara lá hiper duro, né? Aí você chega em casa, vê aquela mulher sua com todos os defeitos, com estrias, mal-humorada, com barriguinha. Então, realmente, às vezes a pornografia, ela faz mal, né? E hoje, os adolescentes hoje, ele tem muita disfunção sexual por causa da pornografia, né? Porque ele faz comparação. Esse é o ponto. Essa comparação é difícil, sim, é complicado, né? Você vai lá, aquela performance daquele homem galã lá, dá 3 sem tirar, entendeu? E aí você vai lá numa relação, entendeu? E não consegue nem dar uma direito, e aí você faz comparação. Pô, eu não sou bom de cama? Pois é. Eu não sou de cama. Aquele cara é bom. Então, a comparação dele com a performance daquele outro, entendeu? Deixa ele frustrante, né? O que a gente faz, né? A orientação nossa é a pessoa pode até curtir a pornografia, mas uma pornografia caseira. O que é pornografia caseira? Que é isso? A pornografia caseira, a mulher tem estrias, a mulher tem barriga, entendeu? O homem tem disfunção. E aí o sujeito quer ver isso ou não? Exatamente, mas é interessante isso aí, né? Na nossa escola lá, onde a gente faz no Prosec São Paulo, a gente indica muito a pornografia caseira, né? Para comparação, não ficar tão frustrante, que tem que ser normal, isso é natural. Como é a vida, né? A vida é a nossa... Porque senão vira um conto de fada sexual, né? Exatamente. Ninguém é perfeito. Dentro da sexualidade tem momento que você tem disfunção sexual, disfunção erétil, né? O homem é muito comum ter disfunção erétil e a mulher é muito comum, às vezes, não ter desejo. Mesmo ela querendo ter estímulo, ela não consegue desencadear a excitação e o orgasmo, tá? Então, essas coisas, essa dificuldade do dia a dia, que você pensa que é só com você, meu amigo, é com todos nós. Tem dia que a gente vai na cama e a gente não consegue ter ereção. Tem dia que a gente a mulher, entendeu? Tenta ser estimulada, você tenta estimular ela cede, entendeu? Como se diz, dá brecha para você estimular ela, porém, entendeu? Ela não consegue ter toda aquele desencadeamento sexual de excitação e orgasmo. Eu até perguntei isso para o senhor, doutor, porque eu tinha um amigo, isso não é a minha história, não, estou falando isso porque porque a gente sempre fala assim, né, quando está entrevistando, olha, um amigo. Mas na verdade eu conheci uma pessoa que realmente me confidenciou isso uma vez, que não estava tendo um relacionamento com a esposa e a gente batendo um papo, como homem mesmo, perguntando, ele falou, cara, eu vejo uns vídeos lá e me resolvo. Ou seja, a pornografia estimulava a masturbação e fechava para o relacionamento. Sem dúvida nenhuma. Né? E aí que está a grande dificuldade. Porque a pornografia ela é mais excitante, ela é mais provocativa, mais desejosa do que o relacionamento. Tá? Às vezes a pessoa vai procurar pornografia porque o relacionamento é complicado.
Porque a conquista é complicado às vezes, né? Às vezes o relacionamento do casal é um relacionamento sem troca, né? E aí a pessoa vai para o lado mais fácil. E na pornografia é tudo muito mecânico, né, doutor? Sem dúvida. Você não tem essa coisa do galanteio, da aproximação, da paquera, do flerte, do toque, da carícia, enfim, até... Exatamente. Na pornografia apertou, endureceu, entendeu? Olhou, né? Você olhou, exato, olhou, gostou, endureceu, já vai lá, dá 3, dá 4 sem tirar, entendeu? Ela geme, como grita, se diz, grita, escorre de prazer, e ali você fica, pô, em casa não é assim. Não vai ser nunca. Não vai ser nunca. Não vai ser nunca. Doutor, como é que você fecha o diagnóstico do compulsivo sexual? Olha, a compulsão sexual, para a gente fechar o diagnóstico, ele tem que ter algumas características, tá? A primeira é um ritual de busca, né? Ele tem um ritual, a procura da parceira, né? Ele tem que fazer, ele gasta muita energia durante o dia à procura do sexo, tá? Isso é ritual de busca. Então ele gasta um tempão mais para buscar o sexo do que para trabalho, do que para relacionamento, tá? A segunda coisa importante é a pessoa, ela tem o quê? A tolerância. O que é tolerância? A tolerância, ele precisa ter mais procura, entendeu? Mais estímulo para ter o mesmo prazer. Cada vez mais estímulo para ter a mesma quantidade de prazer inicial. Então, ele precisa ter mais sexo para ter a gratificação sexual, tá? Então ele tem que ter essa tolerância, tá? Tolerabilidade. E a terceira coisa, para a gente fechar o diagnóstico, entendeu? É a questão da abstinência. Ele, quando não tem relação sexual, quando ele não tem essa procura e ele não acha o sexo, ele começa a ter sinais físicos, entendeu? E psicológico de abstinência. Como se fosse um vício mesmo, com exatamente, uma falta daquilo que é. Como um vício de bebida alcoólica, como da droga, sim, entendeu? Como do cigarro, né? Ou dependência de algum medicamento, ele começa a ter abstinência. Tá? Ele começa a ter tremores, ele começa a ter batedeira, ele começa a ter insônia, ele começa a ter irritabilidade, ameaça, inseguranças, medos, tá? Tudo isso ele começa a ter. Então, quando a pessoa tem isso, a gente fecha o diagnóstico, né? E aí, como é que se trata isso, doutor? Olha, Marcos, esses pacientes, eles demoram muito para procurar o tratamento, tá? A maioria, tem uma pesquisa que demora de 5 a 7 anos para procurar a primeira vez a procura do tratamento, é de 7 anos a média, porque são pacientes complicados, né? Porque ele se envergonha daquilo lá, né? A princípio, às vezes quem manda ele ao tratamento é a família. Entendeu? A família, ou a ordem judicial, entendeu? Que o senhor mencionou, que eu mencionei. Como exatamente. Uma indicação mesmo. Então, não é ele, consciente, entendeu? E isso querendo resolver o problema dele. Se ele não tem essa consciência, é péssimo, né? Péssimo. E além de dar sofrimento, entendeu? Ele sente importante. Porque é aquela velha história, quanto mais melhor, né? E antigamente, eu me lembrei de uma história infantil, quando a gente era pequeno, né? A gente ia caçar e a gente marcava, entendeu? No estilingue, quanto pássaro matava, né? E essas pessoas são assim, eles contam até, né? Quantas que eles fizeram, tá? Por quê? Quanto mais, entendeu? Mais ele satisfaz, tá? Mas aí que tá. A questão do tratamento, o tratamento não é tão difícil, tá? Ele, como se diz, são pacientes que eles a gente fala assim, que porque a pessoa tem o diagnóstico de compulsão, porque tem pessoas que vai para esse lado, porque ele é doente, eu não sou doente, porque você tem um controle sexual e eu não tenho um controle sexual. Porque depende da genética, né? A primeira coisa, esse paciente depende da genética, tá? E o meio delas, os primeiros anos de vida é essencial, tá? Para a criança, para troca com o meio externo, tá?
Se for um meio externo bom, agradável, tá? Essa criança vai ser saudável, mesmo ele tenha predisposição genética. Mas se for um meio ambiente conturbado, né? Um meio ambiente difícil, ou pode ter abusos sexuais nessa infância, ou então de dependências, tá? Dos pais, né? Dependência de sexual, dependência à droga, dependência de medicamento, essa criança, no futuro, ela pode ter uma compulsão sexual. Então, essa compulsão sexual depende de várias coisas, tá? Não depende só, você é compulsivo porque Deus quis. Não tem nada disso. Depende do meio e da predisposição genética. Só a predisposição genética não consegue, tá? Porque são questão de neurotransmissores. Mas tem que ter um meio, tem que ser as trocas. Se for uma troca ruim e ter a predisposição genética, a pessoa fecha o diagnóstico. Deixa eu ir rapidinho para o intervalo, a gente volta para falar mais aqui sobre compulsão sexual no Conexão de hoje com o Dr. Valdir Marim, médico urologista, especialista em sexualidade humana. Rapidinho a gente volta, não sai daí não, tem muito mais para você no Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Oral Sim, implantes dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil, e Proeste Nissan na Tiradentes 1268, na Proeste Nissan dá negócio. A gente volta na sequência, até já. Você sabia que a Unimed